Olá, tudo bem? Estamos no estudo de número 12, que tem como título o chamado para permanecer firme. E dentro da nossa sociedade, do mundo em que vivemos, observamos uma grande fragilidade na tendência de permanecer firmes. As pessoas são instáveis, inconstantes e flutuam em seus ideais. Mudanças de rumos, apenas por instinto, são normais. Mas vejamos o que a Bíblia fala referente a essa questão. Acompanhe comigo o verso que abre o nosso estudo, que está lá em Efésios capítulo 6, versos 10 e 11, que diz assim: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura de Deus. Deus nos concede toda a capacidade para permanecermos firmes e inabaláveis. O ser humano, por ele mesmo, não possui atributos que forneçam estabilidade. A única, legítima e verdadeira estabilidade provém de Deus e de sua armadura. Próximo tópico: discurso de batalha. A nossa batalha, a nossa luta, como nós estamos acompanhando, contra o sangue e a carne, sim, contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Porém, existe uma cortina que veda os nossos olhos, ou seja, Deus mantém uma cortina para que não sejamos abalados, observando todo o grande conflito que acontece no mundo invisível e que acaba respingando em nós, que acaba nos atingindo. Acompanhe comigo a passagem que está lá em Efésios, capítulo 6, verso 20, que diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo aqui estava aprisionado, estava em cadeias, mas havia nele a ousadia, a determinação, a força para falar de Cristo. Outro ponto importante que o estudo nos deixa claro é que devemos estar ativos no cumprimento da missão, a missão colocada por Cristo para os seus súditos. Estar atento também às dimensões invisíveis que impactam a nossa vida. O invisível impacta o visível. Outro ponto fundamental é estarmos cientes de que Deus nos proporciona a provisão da qual necessitamos para enfrentar as dificuldades. E mais um ponto determinante é sempre estar em alerta e ter o senso de colaboração para com o próximo e principalmente para com Deus. Esteja bem atento referente a esses fundamentos. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que bom que mais uma vez estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina. Chegamos à 12ª semana desse trimestre. E nesta semana vamos estudar junto com vocês segunda-feira e também terça-feira. Segunda-feira tem como título Fortalecidos em Cristo. Paulo identificou Cristo como a fonte da força dos crentes com a frase no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, 10. Na realidade, meus irmãos, o poder que nós encontramos e somos fortalecidos não é nosso, ele é derivado de Cristo. Quando nós nos permanecemos firmes, quando nós permanecemos confiantes em Cristo, quando nós confiamos plenamente em Jesus, quando Jesus ocupa o primeiro lugar no nosso coração, nós somos fortalecidos no seu poder, a fim de enfrentarmos o nosso grande e terrível inimigo nos últimos tempos. E esse tempo já chegou. Nós estamos vivendo hoje momentos em que Satanás não se contenta em apenas
nos tentar, mas ele quer nos destruir. E essa lição dessa semana nos mostra uma maneira de como nós permanecermos fiéis ao poder de Cristo para nos fortalecer diante dessa situação. Efésios 6,10, Paulo usou os sinônimos poder e força para enfatizar seu argumento. O poder a ser exibido pela igreja não é inerente aos crentes, mas derivado de Cristo. Vem de Cristo, Paulo resumiu em um tema importante da carta ao poder de Deus compartilhado com os crentes. E no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 558, tem o seguinte: os filhos de Deus são sábios quando confiam unicamente naquela sabedoria que procede do alto e não tem outro poder senão aquele que vem de Deus. A separação da amizade e espírito do mundo nos é necessária se quisermos estar unidos ao Senhor e habitar nele. Nossa força e prosperidade consiste em estarmos ligados ao Senhor, escolhidos e aceitos por ele. Testemunhos para a Igreja, página 558. Que nós possamos ser fortalecidos diariamente na comunhão com Cristo, porque é dele que nós recebemos o poder para permanecermos fortes e fiéis contra o nosso grande inimigo. Terça-feira tem como título o grande conflito nas cartas de Paulo. Sem dúvida, Paulo menciona aqui um grande conflito entre os filhos de Deus, entre Deus e também Satanás e seus demônios. Paulo ele usa uma metáfora do poderio militar, da linguagem militar de ilustrações que ele faz, né, a respeito da forma como Deus arregimenta o seu exército para lutar contra as hostes do mal. Mas a nossa certeza é de que o nosso comandante, o nosso general, ele é poderosíssimo, irmãos. Não tenham medo de lutar contra o exército do mal, porque o nosso comandante já venceu esse comandante deles na cruz do Calvário. Nós precisamos passar por esse grande conflito, segurando a mão de Cristo e fazendo parte do seu exército para lutar contra o nosso inimigo. O tema frequentemente de Paulo sobre a guerra cósmica também faz parte de Efésios. Em seu chamado à batalha, o apóstolo reuniu elementos do conflito cósmico que já tinha empregado. Primeiro, a capacitação dos crentes com o poder de Deus. A vitória e a exaltação de Cristo sobre os poderes. Os crentes como um exército de pessoas ressuscitadas e fortalecidas por sua identificação como Cristo e capazes de lutar contra o seu antigo mestre das trevas. O papel da igreja em revelar aos poderes sua condenação vindoura. O emprego do Salmo 68 para retratar Cristo como divino guerreiro, conquistador, e o apelo para que os crentes se revestissem das vestes do Evangelho. Quando chamados a colocar toda a armadura de Deus, estamos bem preparados para entender o papel central do conflito cósmico, mas também devemos permanecer firmes na promessa de participarmos da vitória final de Cristo. Jesus é o nosso comandante, e se nós permanecermos no exército de Cristo até a volta de Cristo a esse mundo, nós temos garantido, irmãos, a vitória sobre o mal. Não tem como o mal nos vencer. Seja um soldado de Cristo, lute, entregue sua vida a Jesus e deixe que ele lute junto com você. E quando Cristo voltar, você estará salvo para morar eternamente com ele. Seja fiel a Cristo. Resistência no campo de batalha. O livro de Efésios, meus irmãos, que nós estamos terminando praticamente, mas quando eu vou ainda lá no capítulo 6, do versículo 10 ao 20, dos versículos 10 ao 20, eu noto ali que Paulo faz algumas recomendações no que diz respeito à batalha contra o inimigo.
Então, Paulo exorta para que todos nós nos engajemos na luta com todas as armas, permanecendo em Cristo e lutando pelo Evangelho. E Paulo, ele nos ensina como resistir no dia mau. Você já imaginou? Chega o dia mau e você não está preparado. Então, Paulo nos ensina, dá ali 3 maneiras, né? Primeiro, para que não fiquemos apenas na defensiva. Então, vou dar um exemplo para você. Você vai pregar Jesus para alguém, vai falar de Deus para alguém, aí a pessoa começa a falar para se justificar tudo aquilo que não está na Bíblia, tudo pensamento dele, né? Então esse a gente poderia considerar um dia mau. Mas esse dia mau que está se referindo aqui à nossa lição, não é exatamente o dia que eu estou exemplificando. Eu estou querendo dizer com esse exemplo que os dias maus nos acontecem todos os dias, né? Momentos de aperto, momentos que você não sabe o que vai dizer. Então você deve ficar apenas na defensiva? Claro que não. Paulo, ele então, como eu disse, ele nos ensina. Primeiro, nós devemos avançar contra o inimigo, né? Avançar como ele está avançando contra nós. Então, o que seria isso? Seria, por exemplo, discursos de batalha contidos nos escritos, né, de Tucídides, nos leva a crer que o mais correto seria avançar, então, contra o inimigo, né? Significa marchar contra os inimigos, né? O que significa? Então, avançar e não deixar ele tomar a dianteira, né? Número 2, ele ataca, ele pede, né, para atacar e manter a posição ou resistir. Resistir como? Lutando contra os inimigos. E número 3 ainda, finalmente, né, derrotar o inimigo. Para que nós usamos as nossas forças, as nossas armas? Por que Deus nos oferece tudo isso? Para que vençamos os inimigos. Então está aí, meus irmãos, 3 maneiras, né? Avançar, atacar, né? E finalmente vencer o inimigo, né? Derrotar o inimigo. Veja que na exortação de Paulo, no sentido de estar firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. Então isso é o que Paulo desejava e ensinava para os efésios naquela época, né? Que lutasse firme, abraçados todos em um só espírito, como numa só alma, né? E juntos batalhando pela fé no Evangelho, que é Cristo Jesus. Amém? Lutando contra poderes malignos. Paulo nos mostra em Efésios, através do capítulo 1, verso 21, também no capítulo 3, verso 10 e ainda no capítulo 6, os versículos 10 a 20, Paulo nos mostra ali que Deus está acima de todo principado e toda potestade. Então todos esses males estão sujeitos ao poder de Deus. No versículo 21 ele fala ali dos poderes. Todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa mencionar. Paulo, através dos versículos que eu citei, e capítulos também,
ou seja, o 1, o 3 e o 6, Paulo nos mostra ali então que Deus está acima de tudo isso. No capítulo 13, no versículo 10, ele dá uma reforçada, repetindo ali que Deus está acima de principados e potestades, que nós devemos então manter a nossa fé por isso. Já no capítulo 6 e no versinho 12, vocês sabem que eu estou falando de Efésios, ali ele fala novamente em principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, Paulo deixou bem claro no último capítulo do livro de Efésios que Deus está acima de todas as fronteiras do mal, todo o mal existente sobre a terra, todos os inimigos de Deus são combatidos através da armadura de Deus, do poder de Deus, poder do seu Filho e também do Espírito Santo, né? Os poderes malignos e sobrenaturais, eles estão sujeitos a Cristo. No entanto, nunca é bom a gente usar de uma estratégia subestimando, né, as forças do inimigo. Isso vale para qualquer batalha, mas não podemos subestimar. Mas é certo que a nossa vitória em Cristo Jesus, ela é certa. Nós devemos estar em alerta contra os poderes do inimigo. O que seria estar alerta, meus irmãos? Por favor, continue trilhando o caminho de Deus, as sendas de Deus. Esse é o caminho, essa é a verdade. Então, se você segue a verdade, nada vai lhe afetar, não é mesmo? Além disso, está à nossa disposição, além da verdade, nós temos a justiça, a paz, a fé, a salvação e também o Espírito Santo, né? Então, com esses elementos que nós podemos chamar de armadura de Deus, nós haveremos de vencer, sem dúvida nenhuma, o inimigo. Então, siga a trilha que você está seguindo, continue buscando a Deus, lendo a Bíblia todos os dias, fazendo a lição da escola sabatina, orando, fazendo algum trabalho na igreja, enfim, esse é o caminho, né? Então, isso faz parte da armadura para combatermos o inimigo. Amém? Um abraço a vocês todos. Deus abençoe ricamente a cada um que está assistindo a esse vídeo. Amém? Fazendo agora o fechamento do nosso estudo, um dos pontos que tem que ficar bem claro e que devemos assimilar com toda a nossa essência, com todo o nosso ser, com todos os nossos sentimentos, é que existe um exército inimigo que tenta nos derrubar. As hostes malignas tentam nos afetar em todos os aspectos de nossas vidas. Portanto, se você prestou atenção nesse estudo, o que importa para os servos de Cristo é não baixar a guarda, não desistir, não se render, porque nós temos um grande general, o próprio Cristo, aquele que está à nossa frente no meio das batalhas, está à frente nas lutas. E toda vez que um exército enfraquece, toda vez que um exército baixa sua guarda, por algum motivo, ele acaba sendo derrotado. Que a sua vida seja uma vida de vitória, não uma vitória que seja gerada exclusivamente pelo seu mérito, mas sim gerada pelos méritos de Cristo, pelo sangue dele derramado na cruz. Esse sim é o principal foco que direciona você para a vitória. Que você tenha uma vida vitoriosa, você e sua família, e nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Querido Deus, quando estivermos em nosso momento mais difícil ou delicado, por favor,
segure a nossa mão com força e ajuda-nos a superarmos. Pedimos em nome de Jesus. Amém.